Olá, queridos! Mais uma semana começamos juntos, apesar da distância, mas sempre conectados. E hoje, conforme eu falei na nossa aula anterior, nós vamos conhecer trechos de um documento, de uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Este documento que foi enviado ao rei de Portugal logo depois que a frota de Cabral deixa o Pindorama, para eles, a ilha de Vera Cruz. Esta carta de Pero Vaz, ela é considerada por muitos historiadores como a certidão de nascimento do Brasil. E ela contém trechos que hoje nós vamos conversar sobre eles, muito interessantes, que mostram como foi que o europeu viu toda aquela gente, aquelas belezas, os hábitos que os nativos tinham. E hoje nós vamos justamente conversar sobre isso, como é importante a gente entender como foi que o europeu enxergou o Pindorama e seu povo. Então eu já fico imaginando a caravela que voltou para Portugal com a carta aos Vossa Alteza, o rei Dom Manuel, e ele abrindo a carta, imagina a emoção dele quando ele lê lá: Ó Alteza, rei Dom Manuel. E o capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, mandou em terra Nicolau Coelho, um barquinho. As caravelas estavam todas aqui na beira do mar, então foi um barquinho menor, que eles chamavam de batel, até a terra para fazer os primeiros contatos. E aí ele viu pela primeira vez aquela gente lá na praia. Eram pardos, disse Pero Vaz de Caminha, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas. As vergonhas eram as partes íntimas. Os índios andavam nus, era da cultura deles. Mas não tinham disso nenhuma vergonha. Nas mãos traziam arcos com suas setas. E aí Nicolau Coelho fez sinal para que pusessem os arcos no chão. Nicolau Coelho deve ter feito um sinal e os índios viram aquilo e pousaram os arcos e as flechas no chão. Ali não pôde haver fala nem entendimento de proveito, porque o mar quebrava na costa, havia muito barulho do mar, eles ainda estavam um pouco longe da terra firme. Então, Nicolau Coelho fez com que eles colocassem as setas no chão. Somente deu-lhes um barrete vermelho, que era um tipo de chapéu que os portugueses usavam, e uma carapuça de linho, que é uma boinazinha que eles tinham também, como se eles estivessem assim, dando as boas-vindas. Tiraram o barrete, tiraram a carapuça e jogaram para os índios, como quem diz: toma, estamos vindo em paz. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, comprido, com muitas penas de cor amarela e vermelha. O que seria esse sombreiro? Seria o cocar que o índio usava. Eles tiraram, o europeu tirou o barrete, tirou a carapuça e jogou para eles. Eles então tiraram o cocar e jogaram para os portugueses. E aí continua Pero Vaz na sua carta, falando agora de como eram os indígenas. A feição deles é serem pardos, assim uma maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andavam nus, sem nenhuma cobertura, e nem estimavam de cobrir ou mostrar suas vergonhas. Ou seja, quando os europeus chegaram, eles não ficaram envergonhados, tentando se esconder. Para eles era natural andar assim. E aí ele diz, eles têm tanta inocência nisso como de mostrar o rosto. Ou seja, eles não viam maldade porque fazia parte da cultura deles andar daquela forma. Ambos traziam os beiços de baixo, né? O lábio de baixo, furados e metidos neles ossos brancos verdadeiros. Ou seja, aqueles índios que Cabral encontrou tinham o costume de furar o lábio inferior
e espetar ali um osso de animal. Mas nada que os moleste ou que os estorvem, quer dizer, que os prejudiquem a falar, a comer ou a beber. Os cabelos são corredios, ou seja, eram lisos, e um deles trazia uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela que lhe cobria até as orelhas, ou seja, eram os cocares feitos com as penas das aves. Mostraram-lhe o papagaio pardo que o capitão trazia consigo. O capitão trazia um papagaio com ele. E aí os nativos, quando viram aquele animal, começaram a fazer sinais e disse assim, tomaram-lhe logo na mão e acenaram para a terra como quem diz que ali também havia daqueles animais. Olhem só como foi esse primeiro contato. Eles não falavam a língua um do outro, mas se comunicaram por conta das suas semelhanças e das suas diferenças. Quando o nativo viu que o capitão trazia um papagaio, fez logo questão de dizer que na terra também havia. Mostramos então a eles um carneiro e eles nem fizeram caso. Eles não conheciam carneiro, não tinha carneiro aqui no Brasil. Eles olharam para aquele animal e nem fizeram caso. Depois mostramos-lhes uma galinha e tiveram medo dela. Não lhe queriam nem pôr a mão. Depois chegaram um pouco espantados. E vocês devem estar se perguntando, tia Cris, mostraram carneiro, mostraram galinha? Sim, queridos. Nas embarcações, eles também levavam animais vivos para poder matar e comer durante as viagens. Era uma forma deles terem carne fresca, ok? Então, eles também levavam animais nas caravelas. Aí, então, o Pero Vaz de Caminha começa a descrever uma cena muito interessante, que os portugueses, nessa altura, já estavam todos em terra firme. É claro que essa carta não foi escrita toda num dia só, isso é o resultado de vários dias de observação. E aí os portugueses deram-lhe de comer pão e peixe cozido, confeitos, deviam ser algum tipo de doces, figos secos e mel. Não quiseram comer quase nada. Os indígenas ficaram olhando para aquela comida e não quiseram comer quase nada. E quando provavam alguma coisa, logo cuspiam. Não estavam habituados àquele sabor. Trouxeram vinho numa taça para que eles pudessem experimentar. Eles mal se aproximavam, mal lhe puseram na boca, não gostaram, nem quiseram mais. Provavelmente devem ter sentido o odor, né, da bebida alcoólica, eles não estavam acostumados com aquilo. Ao domingo de Páscoa, determinou o capitão a ir ouvir a pregação naquele ilhéu. Sim, porque até então eles achavam que estavam numa ilha. Mandou naquele ilhéu, que era como eles falavam, armar uma cruz, fazer um altar bem corrigido. E ali, todos nós, e eles também os nativos, ficaram a assistir à missa dita pelo Frei Henrique de Coimbra. Depois, no outro dia, foram-se lá todos a andar entre eles. O capitão mandou alguns dos homens acompanhar os índios mais para dentro da mata para ver onde de fato eles moravam, como eram as moradias. E aí chegaram a uma povoação em que havia 9 ou 10 casas tão compridas como as naus que eles tinham. Eram as ocas, não é? E Pero Vaz de Caminha fala, elas eram de madeira, coberta de palha, sem nenhum repartimento. De fato, as ocas indígenas, elas não têm divisão, quarto, sala, cozinha, não, é tudo uma coisa só. E dentro dela havia muitos esteios, ou seja, havia muitas toras de madeira em que se prendiam redes atadas pelos cabos. E em cada casa havia por volta de 30 a 40 pessoas. Então, essa primeira impressão do tipo de moradia que os índios tinham também causou surpresa aos portugueses, totalmente diferente do tipo de construção lá na Europa. E aí, queridos, Pero Vaz de Caminha depois
descreve toda a natureza, fala que no país havia muita água, muitas árvores, muitos animais diferentes, e ele encerra a sua carta no dia 1º de maio de 1500. É quando a carta, então, vai para o rei Dom Manuel. Vejam, na Frota de Cabral, e o Pero Vaz também fala isso lá no finalzinho de sua carta, na Frota de Cabral vinham 2 degredados. O que são degredados? Eram pessoas que haviam cometido crimes em Portugal. E pessoas que, como castigo, acabaram sendo deixadas no Pindorama. Imaginem só, se bem que hoje para nós seria um paraíso, mas imagina para esses homens terem sido praticamente abandonados lá na terra com os nativos. Pero Vaz de Caminha diz também, num trecho de sua carta, que parece que 2 grumetes eram os ajudantes dos marinheiros, normalmente adolescentes, teriam também ficado com os degredados. Então, vejam só, Pero Vaz destaca as impressões do europeu sobre esse povo, sobre a forma deles viverem, sobre o local onde eles viviam, conta ao rei Dom Manuel que deixaram aqui os degredados, e provavelmente eles não devem ter depois visto esses 2 grumetes, acabaram ficando, devem ter ficado talvez até por opção, não é? E Pero Vaz, então, com esta carta, que hoje se encontra, o original da carta, lá no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. A carta original está lá e ela foi levada pelo Gaspar de Lemos, aqui do Brasil, né? Que hoje é Brasil, até Portugal. O Pero Vaz de Caminha, queridos, ele nem voltou a Portugal, porque aqui em Calicut ele acabou se envolvendo, claro, ele e um grupo de portugueses, numa luta, num conflito, e ele acabou sendo morto, né, aqui nas Índias. Então, o que ficou de muito importante da vida dele foi essa carta que ele escreveu ao rei Dom Manuel e que, na verdade, é como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. A primeira impressão, não é, de como era essa terra cheia de belezas, ok? Eu vou também hoje pedir que vocês assistam ao episódio 4 daquela série Brasil 500 anos, sobre o Novo Mundo, que fala justamente desse encontro, e vocês vão poder identificar no filme, que é bem bacana, curtinho, várias passagens que o Pero Vaz aponta na sua carta, ok? Então, continuem se cuidando, vejam o filme, porque na nossa próxima aula, na quinta-feira, a tia Cris vai passar um trabalho que vai envolver todo o conhecimento que nós temos no nosso livro, os filmes que nós vimos, esses primeiros 4 episódios, e as aulas que nós tivemos aqui pela plataforma, ok? E aí vai ser um trabalho de fechamento da unidade para nós podermos começar o segundo bimestre com a unidade 2 e aí já conhecendo um pouco mais desse Brasil, né? Já no período de colonização, ok? Um beijo e se cuidem! Estou com muita saudade de todos. Até lá!